Saudações de paz a todos, amém, irmãos? Amados, gostaria de convidá-los a se colocar sobre os vossos pés. Enquanto você se coloca sobre os seus pés, eu quero, em primeiro lugar, tributar a Deus toda a minha gratidão. Louvar a Deus por toda a sua bondade, engrandecê-lo por todos os seus benefícios e dedicar ao nosso Deus todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Aleluia. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: então Deus disse: façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes no mar, as aves no ar, e os animais que estão sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus, Ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Repita comigo: e Deus os abençoou. Ele disse: sejais frutíferos, férteis, multiplicai, enchei a terra e a dominem e a governem sobre os peixes no mar, as aves no ar, todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: vejam em toda a terra, e dou a vocês como alimento toda a planta que produz sementes, todo tipo de fruto com sementes, e todo animal selvagem, ave do ar, criatura que se rasteja, plantas. E assim aconteceu. Deus viu que tudo que Ele fez, e isso de fato era muito bom. Assim houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém, irmãos? Enquanto você se assenta, eu também vi agora o Diego ali. Deus abençoe, meu amigo. Amém? Glória a Deus. Sua esposa, Deus abençoe. Amados, ao longo desses 19 anos pregando o Evangelho, eu procurei de alguma forma buscar dentro das Escrituras uma resposta para o processo que se deu quando Deus decidiu criar todas as coisas. 19 anos lendo a Bíblia, eu percebi que a decisão de Deus em criar os céus, em criar a terra, era para manifestar em toda a sua criação o amor que existia dentro dele. O amor inexplicável, o amor insondável, o amor que não lança fora o mais vil e miserável pecador que está sujeito a se arrepender e se render a Ele. Existe um versículo na Bíblia
que toda a igreja conhece, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus, o amor incondicional. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é tão grande que ele é revelado no processo da criação. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 45 do seu livro, no verso de número 17 e 18, o profeta Isaías diz: assim diz o Senhor, aquele pois que criou os céus, aquele que criou a terra. Isaías diz mais: aquele que criou o céu, ou aquele que criou os céus, que criou a terra, não criou a terra para que permanecesse vazia, mas diz o profeta, a criou para que fosse habitada. Quando Deus decidiu criar os céus, quando Deus decidiu criar a terra, havia um propósito, havia um princípio estabelecido. E o princípio e o propósito era revelar em toda a sua criação a manifestação do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Possamos ver isso dentro do primeiro versículo da Bíblia. O primeiro verso de Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio, ou no princípio, criou Deus os céus e a terra. Diga para alguém que está do teu lado: primeiro Deus criou o céu, depois a terra. A palavra céus aqui no hebraico é shamai, para fazer referência daquilo que chamamos de primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. O céu aurâneos, ao céu mesorâneos e também ao céu esporâneos. O que eu quero dizer com isso é que no processo da revelação da criação, Deus cria em primeiro lugar os céus, depois a terra. Diga para alguém que está do teu lado: Deus criou primeiro os céus, depois a terra. A Bíblia chama a terra de lugar de habitação. Se você abrir a Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 23, está escrito: assim diz o Senhor, a terra é minha perpetuamente, a terra é minha por toda eternidade, e vós sois apenas estrangeiros. Em outras versões está escrito: a terra é minha, não será vendida, e vocês são apenas forasteiros. A terra é lugar de habitação. A Bíblia nos faz entender isso. Mas quando olhamos para a palavra céus é lugar de morada. Entenda o propósito de Deus na revelação da criação. Os céus foi criado em primeiro lugar, depois a terra. Diga para alguém que está do teu lado: Deus cria primeiro a morada, depois a habitação. Primeiro Deus coloca como primeiro plano, como primeiro propósito, o lugar da morada. Diga para alguém que está aí do teu lado, diga: você pode habitar na terra, mas Deus fez os céus para ser a tua morada. Não, eu vou repetir de novo: você habita na terra, mas você um dia vai morar no céu. Quem acredita nisso, levante a tua mão, abre a tua boca e manda um glória a Deus bem alto para Ele ouvir nesta noite. E no processo da criação, Deus vai usar o poder da sua palavra para trazer à existência
a tudo aquilo que não existia. O capítulo 1 vai nos mostrar que através do poder da palavra, e quando falo a palavra, estou mencionando a palavra de Deus. A Bíblia chama de bará. Palavra de Deus é bará, ou para quem já leu e entende como bara, um verbo usado para definir que esta palavra não saiu da boca de um homem. Mas quando a expressão bará aparece na Bíblia, está indicando que esta palavra saiu da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, diz o profeta Isaías, ela não volta vazia, mas ela prospera em tudo que lhe apraz. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: tudo que sai da boca de Deus não volta vazia. Toda palavra liberada da boca de Deus, ela prospera. E eu vim lá de Londrina para começar a profetizar sobre a tua vida. Levante a tua mão para receber. 2023, Deus vai prosperar o teu caminho pelo poder da palavra liberada. Quem crê, glorifica o nome do Eterno nesta noite. Deus vai trazer a existência pelo poder da palavra. Agora, o que me chama a atenção é que a palavra que Deus traz à existência, a Bíblia faz nos entender, a partir do capítulo 1, que tudo que Deus vai criando, Deus vai colocando numa balança. E na balança de Deus há equilíbrio. Porque se você olhar para o capítulo 1, você vai ver que, em primeiro lugar, Deus cria e começa criando aquilo que é do alto. O processo, pastor Flávio, da criação se inicia com Deus criando, em primeiro lugar, aquilo que é do alto. Deus primeiro cria as coisas do alto, depois a da terra. Está lá no capítulo 1, verso 3, e disse Deus: Vaiomer vadser Adonai Baraor, ou Barraor. E disse Deus: haja luz. E quem lê isso até pode pensar, Diego, que quando Deus disse haja luz, a luz mencionada no verso 3, alguém lendo a Bíblia pode imaginar ou pensar que fosse o sol, que fosse a lua, que fosse a luz dos astros, das estrelas. Mas o capítulo 1, verso 15 diz que o sol, a lua, os astros, as estrelas só foram criadas no quarto dia. Agora veja bem, o que eu vou trazer aqui é uma revelação. Se você não der glória a Deus, você está feio na foto. Quando Deus decide criar o sol e a lua, a Bíblia diz que Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Em nenhum, em nenhum versículo do capítulo 1 menciona ou diz que Deus criou o sol para ser luz. A Bíblia diz que Deus criou o sol para governar. Deus não criou o sol para ser luz. E por que que Deus disse haja luz? E houve luz. Porque o versículo 2, que antecede o verso 3, está escrito que a terra era sem forma. A terra era vazia, torru vavorro, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
Deixa eu te dizer uma coisa, quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, o texto no hebraico diz que a terra era um caos, e a terra era uma desordem. Eu vou repetir de novo: caos e desordem. Caos e desordem. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: então Deus, para transformar o caos, Deus chama a existência à luz. Deus, para trazer ordem para aquilo que estava em desordem, Deus chama a luz. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: você está entendendo? É por isso que a Bíblia faz menção, dizendo que sobre o justo nascerá o sol da justiça. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: aonde há caos, aonde há desordem, a luz vai raiar, a luz vai brotar, a luz vai chegar. Quem crê, levante a mão, abre a tua boca e manda uma rajada de glória para Ele. Mas vamos lá. Deus cria primeiro as coisas do alto. No segundo dia, Deus cria as coisas da terra. No terceiro dia, Deus cria as coisas do alto. No quarto dia, Deus começa criando as coisas da terra e termina criando as coisas do alto. O capítulo 1 nos revela esta balança. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1, do seu primeiro versículo até o último versículo: e disse Deus, haja e houve. E a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. E disse Deus, e haja e houve. E disse Deus, haja e houve. Eu vou repetir: e falou Deus, e viu Deus. Essas são as expressões contidas no capítulo 1. Viu Deus, falou Deus, disse Deus. Diga para alguém que está do teu lado: sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que no capítulo 1, antes de Deus formar o homem do pó da terra, Deus era apenas Deus. Deus criou o sol, sendo Deus do sol. Deus criou a lua, sendo Deus da lua. Deus criou os peixes, sendo Deus dos peixes. Deus criou as aves, sendo Deus das aves. Deus criou os répteis, sendo Deus dos répteis. Deus criou os animais selváticos, sendo Deus dos animais selváticos. Deus criou a erva do campo, sendo Deus da erva do campo. Deus criou as plantas, sendo Deus das plantas. Mas quando você abre a Bíblia no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: viu, percebeu que a expressão mudou? Quando Deus formou o homem, Deus deixou de ser somente Deus e passou a ser Senhor. A Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: Deus é Deus de coisas, mas do homem Ele quer ser Senhor. Deus é Deus da lua, mas do homem Ele quer ser Senhor. Deus é Deus do sol, mas do homem Ele quer ser Senhor. Se Ele é Senhor da tua vida, levante a tua mão e adora Ele nesta noite. Deus não quer ser Deus somente de coisas. Deus não quer ser Deus apenas da criatura. Ele quer ser Senhor. E o que me chama a atenção na criação, no processo, na revelação, é que quando Deus vai formar o homem, a Bíblia diz que Deus usou as suas mãos. Formou o homem do pó da terra. No hebraico diz: e modelou o homem da argila da terra. Para se formar, para se modelar, era necessário o toque das mãos de Deus. É aqui que eu quero começar a pregar. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, para trazer a existência, aquilo que não existia. Ele usou o poder da palavra.
Mas para formar o homem, ele usou o toque. Não, mas eu vou repetir. Para trazer a existência a muitas coisas da criação, Deus usou a palavra. Mas para formar o homem, Deus usou o toque. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus quer se revelar para esta geração, não só pelo poder da palavra. Deus não quer falar só sobre a palavra. Deus não quer só se manifestar na palavra. Deus quer intimidade. Deus quer tocar nesta geração. Eu vim lá de Londrina para profetizar. O poder da palavra abre as portas, mas o poder do toque cura, restaura, levanta, ressuscita. Levante a mão, levante as duas. Deus não te trouxe aqui só para ouvir mais uma palavra. Deus te trouxe aqui para receber um toque. Uramacante urabaia, elebacante uramacalavaia, urimidicandaraia. A palavra tem poder, mas o toque muda a história. O toque cura, o toque restaura, o toque transforma, o toque liberta. Aleluia. Nossa geração precisa ser tocada. A nossa geração precisa ser tocada. Porque a palavra está sendo ministrada. Mas palavra sem toque não muda a vida. Palavra sem toque não transforma pessoas. Palavra sem toque não liberta o pecador. E é por isso que para formar o homem, Deus decidiu tocar no homem. E o toque se dá pela intimidade. Ninguém sai por aí tocando em quem não tem intimidade. Ninguém toca em alguém que você não conhece. E Deus está nos convidando neste último dia de terça-feira de janeiro de 2023 a ser tocado por Ele, a ter uma intimidade maior com Ele. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela poderia fazer como o centurião, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ela poderia fazer como Pedro, dizendo: eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra. Mas ela disse: não, eu preciso de algo a mais. E ela entende que o que ela precisava não estava só na palavra, estava no toque. E é por isso que ela saiu de casa dizendo: se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Labai, chomindá, refai, chomindá, candorá, elebacante, uramacandorá. É o toque de Jesus que vai mudar a história do teu casamento. É o toque de Jesus que vai mudar a história da tua família. É o toque de Jesus que vai mudar a história da tua igreja, a história do teu ministério, a história da tua empresa, a história da tua... Levante a mão. Levante a... Quem crê no poder do toque, seja tocado por Ele. Alabai. Coisa boa é ser tocado por Jesus. O que mudou a vida de Jacó foi o toque que ele recebeu no Val de Jaboque.
Pastor, mas ele saiu manquejando do val de Jaboque. Mas o texto diz que mesmo manquejando, o sol nasceu sobre ele. Gênesis 32 diz: ao sair do val de Jaboque, o sol lhe nasceu diante de si. A maior revelação do amor de Deus, eu vou entrar na mensagem. Depois que Deus formou o homem, a Bíblia diz que Deus assoprou em suas narinas, ou narizes, o fôlego de vida. Deus coloca dentro do homem, pastor Flávio, a faísca da sua glória, a fagulha da sua divindade. Escute o que eu vou dizer. A palavra sopro aqui, no hebraico é espírito, rua, ruach. E aqui tem uma grande revelação. Porque Deus assopra no homem o espírito, o fôlego. E alguém talvez não entenda o que eu vou dizer, mas poucas pessoas vão compreender o que eu vou falar aqui. Durante a nossa vida terrena, a gente vive uma constante corrida em busca da felicidade, em busca da alegria. A gente corre atrás do amor. Durante a nossa vida na terra, a gente corre atrás da paz. A gente corre atrás da justiça. Só que a Bíblia nos ensina que tudo que nós buscamos fora de si não será encontrado. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado. Você não vai encontrar paz fora de si. Você não vai encontrar amor fora de si. Você não vai encontrar justiça fora de si. Você não vai encontrar, Vitor, alegria fora de si. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, ele diz que a alegria, a paz, o amor, a justiça, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança é um fruto do Espírito. Diga para alguém que está do teu lado: você está correndo atrás de algo que já existe dentro de você. Eu vou repetir de novo: você está correndo atrás de amor, se Deus já soprou no teu espírito. Você está atrás de alegria, se a alegria já está dentro de você. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga para ele: o que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Não, eu vou repetir, ele não entendeu. O que você precisa já foi assoprado dentro de você, já foi colocado dentro de você. Pastor, o Senhor está dizendo que a paz que eu preciso já está dentro de mim. Já. É fruto do Espírito. A alegria não habita na alma, habita no Espírito. O amor não está na nossa alma, está no Espírito. A paz que precisamos não está na alma, não está no corpo, está no Espírito. Tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Quer uma prova bíblica disso? Escute o que eu vou dizer para você dar glória a Deus. Quando Deus foi
formar a mulher, adjuntora, auxiliadora, Deus fez cair sobre Adão um profundo sono, e Deus tirou de dentro do homem a costela que formou a... Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus não formou a mulher daquilo que estava fora do homem. Deus, para formar a mulher, arrancou de dentro do homem o que ele desejava, o que ele queria, o que ele precisava. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: o milagre que você precisa não está fora de você, está dentro de você. Não, eu vou repetir de novo: o que você precisa em 2023, Deus já assoprou dentro de você. Quem crê, levante a mão, vai. Recebe aí agora, vai. Uramai, homem da candura. Urasome. Levante a mão, levante a mão. Se está dentro de você, então manifesta, vai. Uramacandurabaia. Que seja manifestado agora o que Deus assoprou dentro de você. Vai, abre a boca. Uramacanturabaia. Urimidicandaraia. Recebe o que está descendo aí agora, vai. Vai, 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 vai. Levante as duas mãos, levante, segura aí. Segura o que eu vou dizer. Olha o que o Espírito Santo mandou eu falar para a igreja. Eu não vim lá de Londrina, viajei quase 6 horas, o dia todo viajando, para chegar aqui e dizer que você vai receber. O Espírito Santo disse para mim: diga para a igreja que eles não vão receber, diga para eles que eles já receberam. E que é tempo de se manifestar. Uramacante Urabaia. Manifesta o que você recebeu, vai. Uramacante Urabaia. A unção você não vai receber, você já recebeu, ela está dentro de você. Uramacante Urabaia. Eu não vim aqui para te dizer receba poder, você já recebeu, então manifesta. Uramacante Urabaia. Ela é bacante Urabaia. Eu vou repetir, a unção já está dentro de você. O poder já está dentro de você. Pastor, está na Bíblia? Tá. A Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder já opera em você, vai. Então abre a boca e adora. Abre a boca e dá uma rajada de línguas estranhas. Há um poder que opera em nós. Há um poder que opera na igreja. Há um poder que opera na tua casa. Há um poder que opera na tua família. E esse é o poder de Deus. Quem crê, levante a mão, vai, vai. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Eu vou deixar você adorar. Escute o que eu vou dizer. Deus só pode te dar, Deus só pode realizar, Deus só pode fazer, pastor Flávio, aquilo que existe dentro de nós.
Diga para alguém que está do teu lado: Deus só vai te dar o que existe no teu espírito. Por isso que temos que vigiar e entender que nem tudo que existe no mundo pode estar dentro de nós. É por isso que João diz: não ameis o mundo, porque eu tenho que me alimentar daquilo que vai manifestar ou vir à existência no tempo oportuno de Deus. Tudo o que você precisa está dentro de você. Quando Adão acordou, o que ele queria estava diante dele. E uma das coisas que eu acho mais linda na Bíblia é que o verso de número 8 de Gênesis 2 diz que depois de formar o homem, pastor, Deus plantou no Éden um jardim para colocar o homem. O homem que havia formado. Por quê? Porque no processo da formação do homem, Deus havia dado ao homem um presente. E o maior presente que Deus deu para o homem, Gênesis 1, 26, eu li, 27 e 28. Deus deu ao homem poder para governar, dominar sobre toda a criatura. Domine o homem sobre os peixes. Domine o homem sobre as aves. Tenha domínio sobre os répteis, sobre os animais selváticos, sobre as árvores. Domine. Tenha poder para dominar no lugar que eu te coloquei. E é por isso que Deus, presbítero Vitor, assopra nas narizes do homem. Porque se você olhar para o processo da criação, você vai ver que Deus, quando foi criar os peixes, Deus não disse: haja peixes. Deus olhou para as águas dos rios e dos mares e disse: águas, produzam peixes. Quando Deus foi criar as árvores, as ervas do campo, Deus não disse: haja árvores, haja plantas. Deus disse para a terra: terra, produza sementes de todas as espécies. É por isso que se você arrancar o peixe da água, ele morre. Se você tirar a raiz de uma árvore da terra, ela morre. E é por isso que Deus assoprou no homem, porque a Bíblia diz que a morte nada mais é do que a ausência do espírito, porque o homem morre e ao pó torna, mas o espírito que foi dado torna a Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado. Diga: é por isso que é impossível viver longe do Espírito. É por isso que não dá para viver sem a presença do Espírito. É por isso que não dá para viver longe de Deus. E quando Deus faz isso, escuta o que eu vou dizer. Deus forma o homem, planta um jardim no Éden. E a Bíblia diz que o Éden se torna a casa que Deus havia dado ao homem. E Deus amava estar com o homem, porque o capítulo 2 de Gênesis diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para estar com o homem na casa do homem.
Se você pode, me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diz assim: o maior desejo de Deus era habitar com o homem na casa do homem. Você já parou para pensar nesse mistério tão glorioso? Receber Deus em casa todos os dias. Não existe melhor presença do que a presença de Deus em casa. E a Bíblia diz que Deus descia todos os dias, na viração do dia. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: antes do anoitecer, Deus entrava na casa de Adão e de Eva. Viração do dia, antes do anoitecer. Pastor, não entendi, eu vou explicar. A palavra noite na Bíblia aparece mais de 600 vezes. E todas as vezes que a palavra noite aparece na Bíblia, ela está conectada a momentos de adversidade. Todas as vezes que a palavra noite aparece, ela está ligada no seu contexto a um momento de crise, de dificuldade, de luta, de tribulação. Então, quando a Bíblia fala que Deus entrava no Éden na viração do dia, a Bíblia está dizendo: antes que a noite chegasse lá, Deus chegava primeiro. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: antes do anoitecer, Deus entrava na casa de Adão e Eva. Aponta o dedo de profeta para quem está do teu lado, diga: porque Deus pode até permitir você viver o seu dia. Não, repita de novo: Deus permite você viver o seu dia, mas Deus não te deixa passar uma noite sequer sozinho. Eu vou repetir: você pode até passar o seu dia sem a presença dele, mas a noite não vai começar sem que ele esteja do teu lado. Eu vou repetir de novo: ele não vai te livrar da noite, mas ele vai passar contigo. Sozinho você não passa, sozinha você não passa. Quem crê adora o nome do Rei da Glória. Pastor, mas a Bíblia diz que o homem caiu. Mas a Bíblia nos faz entender que o homem foi tentado. E o perigo da tentação não se deu à noite, se deu durante o dia. Escute que eu vou te entregar um mistério aqui. Os momentos mais perigosos da vida cristã não são os momentos que vivemos as nossas noites. Lembra que noite fala de tribulação, de adversidade, de luta, de lágrimas. Lembra? O choro dura uma noite. Nós temos que vigiar durante o dia. Porque se a palavra noite está conectada à luta, a palavra dia está conectada às conquistas. E os momentos que somos mais tentados pelo diabo, não é na prova, é na conquista, é na honra, é na exaltação, é na abundância, é na prosperidade, porque são nesses momentos durante o dia que se esquecemos de quem é Deus. É quando tudo vai bem que nos esquecemos de adorá-lo,
de exaltá-lo. É quando tudo está dando certo, que às vezes a gente se esfria, espiritualmente falando. Porque quando vem a luta, a gente recorre, a gente chora, a gente geme, a gente se arrasta para a presença dele. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que os maiores homens de Deus que tropeçaram, não tropeçaram durante a noite, tropeçaram quando tudo estava bem. Lembra de Davi? Enquanto no seu reinado havia guerra, Davi estava de pé. Mas no dia que o reinado entrou em paz, ele decidiu ficar em casa. Ele decidiu dar uma voltinha. Diga para alguém que está do teu lado: é melhor passar uma noite toda com Deus do teu lado, do que passar um dia todo sem a presença de Deus. Não diga para alguém que está do teu lado: é melhor você ter Deus na prova, do que você estar sozinho na conquista. É melhor ter Deus quando tudo está dando errado, do que estar sozinho, sem Ele, quando tudo está dando certo. É melhor ter Jesus andando no meio da tempestade, do que estar assentado ao redor de uma fogueira, dizendo: não o conheço, não sei quem ele é, nunca andei com ele. Deus tinha prazer de estar na casa do homem. Mas no dia que o homem abriu a porta para receber alguém diferente, alguém que não foi convidado, alguém que deu um jeitinho de entrar, no dia que Adão e Eva abriu a porta para a serpente, as coisas se complicaram. Porque no dia que Eva, no dia que Adão desobedeceram ao Senhor, comeram um fruto da desobediência, o amor de Deus é revelado de forma tão extraordinária, porque mesmo sabendo que o homem havia desobedecido, naquele mesmo dia, na viração do dia, depois do homem pecar, Deus ainda vai à casa do homem. E como se não soubesse, mas sabendo, Deus pergunta dentro da casa: Adão, onde você está? Diga para alguém que está do seu lado: é o amor de Deus. Eu sabia que Adão havia pecado. Deus sabia que Eva havia pecado. Mas Deus entra na casa e disse: Adão, aonde você está? E Adão vai dizer: ouvi a tua voz e tive medo, por isso fugi, e por isso me escondi entre as árvores do jardim. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: as árvores do jardim eram árvores que Deus havia dado ao homem, para que ele se alimentasse dos seus frutos. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: não se esconda atrás de coisas que Deus te deu. Não use as coisas que Deus te deu para se esconder atrás delas. Não se esconda atrás daquilo que Deus te deu para servir de alimento, de sustento, de provisão.
Aí Adão vai dizer: Senhor, sabe por que eu tive medo? Porque eu estava nu. Aí Deus vai perguntar para Adão: mas quem te falou que você está nu? Diga para alguém que está do teu lado assim: quem te falou? Pastor, não entendi, eu vou explicar isso aqui para você dar glória. Deus está falando para Adão: Adão, quem você está ouvindo? Qual é a voz que está te falando agora, Adão? Pergunta para alguém que está do teu lado e diz assim: para quem você está emprestando o teu ouvido? Quem você ouve quando as coisas não vão bem? A quem você ouve quando as coisas não estão dando certo? Deus está perguntando para Adão: Adão, você deveria ouvir a minha voz. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: para de ouvir vozes estranhas. Deus está te perguntando: a quem você está ouvindo? Quem te falou isso? E o resultado? Adão vai dizer: a mulher que tu me destes comeu do fruto, me deu. A mulher vai dizer: a serpente me enganou. E aí Deus tem que tirar o homem do Éden, arrancar o homem da casa. Eu estou encerrando. Diga para alguém que está do teu lado: o pecado tirou o homem da casa. O pecado veio para afastar o homem da casa. Pastor, não entendi, eu vou explicar. O pecado veio para tirar o homem do lugar que Deus havia o colocado. Esse é o processo do pecado. Essa é a força do pecado. E o pecado vem para tirar o homem do lugar, da posição, da casa que Deus havia dado ao homem. Deus tem que tirar o homem de lá. Mas antes de tirar o homem da casa, porque o pecado causou separação, Deus mata um animal e cobre a nudez, a vergonha de Adão, a nudez de Eva. E é interessante isso, pastor, porque o homem sai da casa. E se tem alguém que sofreu com o pecado, não foi somente o homem. Diga para alguém que está do teu lado: Deus sofreu ainda mais. Porque o prazer de Deus era estar com o homem todo dia na casa do homem. O diabo dava risada e dizia: arranquei o homem da casa, tirei o homem da casa, afastei o homem da casa. Mas o que o diabo não sabia é que o homem havia saído do Éden, havia saído da casa, mas não havia saído do propósito, dos planos e do coração de Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: o pecado pode até arrancar o homem da casa, mas ele não tem poder para arrancar o homem do propósito e dos planos de Deus. Aí você vai entender, para mim terminar a mensagem que Deus me deu. O processo da criação com a salvação, pastor, se dá nesse ponto de partida do princípio da criação. Por quê? Que a gente vai perceber que da saída do Éden até a crucificação passaram 4.170 anos. Deus enviando profetas, príncipes, sacerdotes, reis. 1.845 profecias. Com a única finalidade. O propósito de Deus: restaurar o homem
quebrar o muro da separação, trazer o homem para perto. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, os discípulos vão se lembrar das palavras de Jesus. E aí a gente vai entender o processo da criação, o processo da salvação. Pastor, de que forma? Para encerrar. Se o pecado arrancou o homem da casa, o sangue de Jesus abriu o caminho para o homem voltar para casa. Mas escute, diga para alguém que está do teu lado: um dia Deus quis morar com o homem na casa do homem. Não, fala mais alto. Eu viajei 5 horas, estou cansado, mas estou com fôlego ainda. Diga assim: um dia Deus quis morar com o homem na casa do homem. Mas aponta o dedo para a pessoa do teu lado e diz: mas o pecado não deixou. Então Jesus veio, cumpriu a lei, derramou o seu sangue, morreu, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, lá em Atos capítulo 1, ele disse: eu vou subir, mas fica tranquilo, vocês não vão ficar órfãos, porque eu estou subindo para preparar-vos lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Meu pai quis morar na casa de Adão, mas o pecado não deixou. Mas através do meu sangue, um dia eu vou voltar para levar vocês para morar na casa dele. Quem crê, levante a mão, abre a boca e manda um glória. Diga para alguém que está do teu lado: um dia você vai morar com ele, na casa dele. E na casa dele o diabo não vai entrar. Na casa dele a morte não vai entrar. Na casa dele o choro não vai entrar. Na casa dele a doença não vai entrar. Na casa dele o choro não vai. Fica de pé para adorar, fica de pé para adorar, fica de pé para adorar. O pecado não deixou Deus habitar com o homem na terra, mas o sangue vai permitir o homem morar com ele em suas moradas. Escute o que eu vou dizer para encerrar. Sabe o que me faz sair lá do Paraná e viajar 5h30 para pregar aqui? Viajar às vezes 10 horas, 20 horas, o pastor Flávio faz isso. Atravessar o oceano. Ir para lugares desconhecidos. O que me faz, nesses 19 anos, pregar o Evangelho, é a certeza que um dia eu vou estar com ele na casa dele. Eu vou encerrar dizendo: Jesus está voltando. E tudo o que você precisa não está na terra, está dentro de você. Tem gente que não dorme preocupado com amanhã. Tem gente que não come, pastor, preocupado com amanhã. Sendo que tudo o que precisamos está dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo.
Diga para alguém que está do outro lado: você é herdeiro, rapaz. Você é herdeira, moça. Pastor, se eu sou herdeiro, se eu tenho parte na herança, porque a Bíblia chama o Novo Testamento de Novo Testamento. E um testamento se dá quando o testador morre. Porque na morte do testador, o que foi deixado no testamento por herança, o herdeiro passa a ser participante daquilo que lhe foi deixado. Pastor, então por que eu não estou desfrutando ainda? Aí a resposta vem do apóstolo Paulo. Por que não estamos desfrutando da herança que já foi nos dada? Paulo diz: porque o menino, ainda que seja herdeiro de tudo, enquanto ele não crescer, não herdará na casa de seu pai. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: tem muitas coisas que você não desfrutou ainda, porque você precisa crescer. O menino não desfruta da herança enquanto ele não se tornar adulto, enquanto ele não cresce. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz: sabe, essa prova é para te fazer crescer. Sabe, essa perseguição é para te fazer crescer. Sabe, essa enfermidade é para te fazer crescer. Sabe, essa luta é para te fazer crescer. E eu encerro, levante as mãos para o céu. Eu quero profetizar sobre a tua vida e terminar. 2023 vai ser o ano do teu crescimento. Levante a mão bem alto. Daqui a alguns segundos o Espírito Santo vai derramar sobre a tua vida uma unção de crescimento. Você vai crescer em todas as áreas da tua vida. Você vai crescer em todos os níveis da tua vida. Porque Deus em 2023 te fará crescer. Recebe o que está descendo aí agora. Alabai, Shumindacandurá. Fecha os olhos, Pai, eu preguei a tua palavra. Eu falei do teu propósito, Senhor. E eu quero pedir um sinal no encerramento desta campanha do mês de janeiro profético. Se o Senhor está nesta palavra, onde houver uma mão levantada, Senhor, de alguém que deseja possuir por herança aquilo que já foi dado, conquistado. Porque o Evangelho não tem a ver conosco. O Evangelho não tem a ver com o que nós fazemos. O Evangelho tem a ver com o que o Senhor fez. Porque o Senhor já fez, com o que o Senhor já nos deu, com o que o Senhor já conquistou por nós na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se o Senhor está nesta palavra, Pai, onde há um coração que anela por um 2023 de crescimento, na sua vida espiritual, no seu casamento, com a sua família, com seus negócios, com a sua área espiritual, onde houver alguém que anela por crescimento, derrama sobre ele uma unção de graça, uma unção de crescimento. Que o Senhor venha levantar o caído, restaurar o fraco, renovar aquele que não tem nenhum vigor. E se o Senhor está nesta palavra, começa a tocar sobre ele e sobre ela agora. Que haja uma manifestação agora do teu poder. Aquilo que existe dentro deste homem, dentro dela, Pai, que possa ser manifesto pelo poder da oração, pelo poder da adoração agora. O céu se abriu, recebe o toque. Uramai, Chomindacandará. Já tem gente recebendo, Alabacante, Urabaia. Abre a boca para ser cheia. Abre a boca para ser cheio. Abre a boca para ser renovado. Abre a boca para ser renovada. Uramacante, Urabaia. Eu vim aqui para profetizar
2023 vai ser o melhor ano da tua vida. 2023 vai ser o melhor ano da tua história. Se você crê, abre a tua boca e adora, adora, adora. Elevasse, cante, abra a boca, deixa Deus te usar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Você pode aplaudir a Jesus nesta noite. Aleluia. Você pode enaltecer Ele nesta noite. Aleluia. Ele vive para todo sempre. Aleluia. Antes de voltar o microfone ao pastor Flávio, eu quero agradecer por essa honra. Pastor Flávio, muito obrigado por mais uma oportunidade de ser uma ferramenta, um instrumento. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério grandiosamente. Amados, Deus abençoe a todos. Orem por nós.